Olá, boa tarde a todos e a todas. Vamos hoje refletir sobre mais um texto da Palavra de Deus para que as nossas almas sejam edificadas. Amém? Então, desde criança eu gosto muito de um salmo na Bíblia que fala, é o Salmo 37. E ele tem, eu vou ler 4 versículos dele, que desde pequenininha eu lia, decorei, ensinei para os nossos filhos. O nosso filho do meio, inclusive, colocou uma parte dele no seu convite de formatura em direito. E eu vou ler para vocês, tá bom? É assim, ó. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, esses versículos, eles são recheados de promessas de Deus para os seus filhos. Primeiro deles, que eu vou ler, confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer que somos filhos de Deus, né? Reconhecermos que Jesus Cristo é o Messias prometido e que Ele veio ao mundo para nos salvar, nos resgatar do pecado e nos dar uma nova vida. E aí, quando a gente vive dessa forma, aí vem o outro verso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que maravilha! Agrada-te do Senhor. Ou seja, às vezes a gente fica pensando assim, puxa, eu queria tanto fazer isso, mas a gente tem que entender que se Deus se agradar de nós, Ele vai nos conceder isso. Mas como é que Ele pode se agradar de nós? É outra pergunta. O primeiro verso explica. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ou seja, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Geralmente as pessoas falam assim, Vera, como que a gente tem que fazer para a gente pedir a Deus um marido? Complicado, né? Bom, cada um tem as suas especificidades, né? Mas eu sempre falo assim, olha, eu fiz o seguinte, com 10 anos, gente, 10 anos, eu sou caçula temporânea, eu via minhas irmãs, a maioria namorando, então eu peguei meu caderninho, que eu já falei que tenho, de anotações, tipo diário, e escrevi uma carta para Deus. E eu pedi para Deus assim, Deus, quando o Senhor me apresentar o meu marido, meu namorado, que no caso eu gostaria muito que fosse marido, não precisa ser nem bonito nem rico, mas que seja um homem que ame ao Senhor mais do que eu ame. E coloquei esse versículo e coloquei lá dentro do meu, guardei lá nas minhas coisas. Depois de um tempo que eu estava querendo começar a namorar o meu marido hoje, né? Eu fui lá ver as minhas cartas e o que eu tinha pedido a Deus. Aí eu falei assim, Senhor, mas esse é muito bonito, ele é bonito, Deus. Olha só, né? Eu mesmo elogiando meu marido, mas tem que ser, né? Ele é muito bonito. E aí eu deixei, né? Depois nos conhecemos com 13 anos, saímos algumas vezes, sempre acompanhado de uma irmã que eu tinha com o namorado. E minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, não quero que você namore agora, quero que você estude. Aí eu, então, tá, falei com ele, olha, minha mãe não quer, então eu vou parar de namorar. Ele não tem problema, quem sabe a gente se encontra mais para frente. Aí, não sei ele deve ter namorado outra, mas eu não. Eu não namorei outro, eu fiquei só fazendo o que eu tinha de fazer, estudando, me esmerando, fazendo o melhor que eu gosto de fazer sempre. E quando eu fui no congresso de acampamento de jovens, eu encontrei com ele, né? E aí a gente retomou o namoro,
né? Que a época não foi nem namoro, que era coisa bem simplória. Ele já tinha namorado outras, mas comigo ele foi muito gentil, muito cavalheiro, graças a Deus. E aí nós voltamos, então com 18 anos eu casei, ou seja, né? Então veja, Deus se agradou do que eu fazia, ele me deu o meu marido, para a glória dele, que é uma bênção, e que eu havia pedido para ele. Claro que Deus sempre dá infinitamente mais, é o que está lá em Efésios. O Senhor sempre dá infinitamente melhor do que a gente pede e pensa, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, né? Então, graças a Deus. E eu acho assim também maravilhoso, quando na Terra Prometida, o povo de Israel, os espias foram lá para ver a terra, né? E voltaram, todos os outros voltaram. Aí Moisés perguntou, como que é a terra? Todo mundo é grande, é imenso, é terra que mana leite e mel, mas lá tem gigantes, nós somos como gafanhotos aos vistas deles. Aí levanta Josué e Caleb e fala, sim, lá tem gigantes, mas nós, como nós servimos a Deus, se o Senhor se agradar de nós, como pão os podemos devorar. Gente, olha que fé linda de Caleb e de Josué, olha que maravilha. Eles sabiam a quem serviam e foram exatamente Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Ou seja, é isso, a Bíblia fala o que ela está escrito e faz. Então, você escreve para Deus, eu até costumo brincar com as minhas netas, olha, quando você quiser namorar, bota uma cartinha para Deus, coloca na Bíblia antiga sua, esconde lá, deixa lá, entendeu? Depois Deus vai mandar para você a sua bênção, né? Porque a Bíblia fala que bens vem dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E eu penso que também o homem prudente, o homem que seja realmente temente a Deus, né? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha que maravilha, que promessa, que graça que o nosso Deus nos dá. E ele ainda completa, fará sobressair a tua justiça como o sol. Gente, olha o sol em seu esplendor, que coisa maravilhosa, né? E o teu direito como o sol ao meio-dia. Não, fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha, ao meio-dia o sol é forte quando está com o sol, né? Em todo mundo as pessoas podem ver o sol. É assim que é a justiça de Deus. E é assim que ele fará sobressair a justiça dele nas nossas vidas. Então, vamos nos agradar de Deus, vamos atrair as bênçãos de Deus por meio da obediência, porque quando a gente obedece ao Pai, quando a gente obedece à palavra, quando a gente obedece aos mandamentos do Senhor, que não são só 10, tem muito mais na Bíblia, né? Mas nem todos podemos praticar todos, porque a Bíblia fala que se nós deixarmos de cumprir um, nós deixamos de cumprir todos. Eu posso fazer os 9 mandamentos, mas se eu não amar ao próximo, eu já deixei de cumprir todos. Então, nós por nós mesmos não podemos 100% viver os 10 mandamentos e toda a palavra de Deus. Mas com a ajuda de Deus, com a iluminação do Espírito Santo e olhando para Jesus, a gente consegue. E nós seremos mais do que vencedores, por meio de Cristo que nos amou. Vamos lá? Vamos fazer a vontade de Deus, vamos orar, viver para Deus de modo que Ele se agrade de nós. Oh, maravilha, é uma bênção servir ao nosso Deus. A paixão pela presença de Deus, sabe? É muito forte quando a gente o ama em espírito e em verdade o adora. Vamos fazer isso? Que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente, a vida da sua família e que você seja uma bênção na terra. Abraço grande.